Estamos chegando para o terceiro episódio do Olympicast. Eu sou o João Vitor Marques, subeditor do Portal No Ataque do Estado de Minas. Tive a honra de ter ao meu lado o repórter Pedro Bueno e nós conversamos com ninguém mais, ninguém menos que Maria Clara Pacheco. Clara Pacheco, como ela prefere ser chamada, campeã mundial de Taekwondo. A gente conversou bastante com ela, a gente aqui do Brasil, ela lá da China, os horários bastante complicados, né, Pedro? Mas o papo foi muito bom, né? Olá a todos, foi um prazer enorme estar nessa entrevista com você, João, e com a Clara, que é uma personagem incrível do esporte olímpico. Neste ano ela foi inacreditável o que ela fez. Toda luta que ela fez, ela ganhou. Foi campeã de Grand Prix, agora ganhou o Mundial, primeira campeã desde a Natália Falavinha, então assim... Foi um bate-papo incrível também que vocês vão escutar agora. Pronto. Podemos? Uhum. Então vamos lá. Maria Clara Pacheco, nascida em São Vicente, São Paulo, no dia 16 de julho de 2023. Campeã do Grand Prix de Muju, campeã do Grand Prix de Charlotte, 8 títulos só em 2025. Sim, nós estamos com uma campeã mundial. Maria Clara é a primeira brasileira campeã do mundo desde Natália Falavinha, em 2005. Tudo isso aos 22 anos. Clara, seja muito bem-vinda ao Olympicast. É um prazer enorme ter você conosco. O prazer é todo meu. Obrigada aí pelo espaço, pelo convite. Claro, vamos lá. Clara. A gente que já te conhece, antes de passar a palavra ao meu companheiro Pedro Bueno, que está fazendo a entrevista comigo, queríamos conhecer um pouco mais da sua história. A gente que está acompanhando o esporte há mais tempo, a gente já sabe da sua trajetória, a gente conhece o seu potencial, sabe o que você tem feito desde antes de Paris, mas tem muita gente que está te conhecendo agora, pelos resultados impressionantes desse ano, pelo título mundial recentemente. Eu queria começar lá de trás. Antes de falar do Taekwondo, antes de falar quem que é a Clara atleta, queria que você contasse um pouco para a gente sobre sua história. Onde que você cresceu, quem que são seus pais, o que você gostava de fazer quando você era criança, e aí depois a gente fala um pouquinho de Taekwondo. Então, eu sempre fui uma criança muito ligada ao esporte, mas de uma maneira mais recreativa, mais ali divertida, né? Então, eu vim de uma cidade... Eu nasci em Santos, na verdade, mas eu morei em São Vicente a minha vida inteira. Realmente, só o parto ali foi em Santos. Mas eu vim de um bairro muito pequeno ali em São Vicente, bem um pouquinho afastado do centro. Então, eu estudei em uma escola de bairro pequena, particular, mas bem pequenininha mesmo, bem familiar ali. E eu cresci com as mesmas pessoas desde os 3 anos de idade, desde que eu entrei ali na primeira série ali do prézinho. Eu cresci com as mesmas pessoas, os mesmos professores. E a minha infância foi meio que assim, com aquele mesmo círculo de amizades, com o mesmo círculo familiar, estudando e praticando esportes diferentes. Eu fiz jazz, fiz balé, fiz capoeira. Eu iniciei no esporte ali com 5 anos. E desde pequenininha minha vida era essa, era estudar, ficar junto com a minha família e treinar todo dia, mas era diversão, então não era no alto rendimento como passou a ser com o Taekwondo. E justamente esse gancho, Clara, como que o Taekwondo surgiu na sua vida? Então, como eu falei, eu fazia esportes diferentes ali, e aí um dia eu decidi que eu queria fazer uma luta, uma arte marcial, que eu fazia capoeira, mas como era na escola ali, e aí a gente era criança, o pessoal mais novinho, não tinha realmente contato físico, a gente não encostava, era só o treino dos chutes ali, jogava, fazia os batizados, mas não tinha realmente toque, não encostava na pessoa, e eu queria bater em alguém. E aí eu assistia uma série que passava acho que era na Disney XD, que era um grupinho de adolescentes que estudavam ali, mais ou menos da minha idade na época, que faziam karatê. E aí eles lutavam contra o pessoal lá, e eu gostava muito de assistir. Aí quando eu vi, eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu falei pra minha mãe, eu quero fazer karatê, ou alguma outra coisa que, seja parecida, que eu chute as pessoas, eu quero fazer isso. E aí, perto de um mercado que a gente sempre frequentava, minha mãe costumava ver um pessoal passando com uma roupinha branca, que era um dobô, né, que é a roupa que a gente usa hoje, mas a gente achava que era um kimono de karatê, e aí a gente
foi lá para esse mercado no dia, tinha uma barraquinha de pastel, a gente saiu do mercado, ficou comendo pastel esperando dar horário do pessoal passar. Aí quando o pessoal passou, a gente foi e seguiu eles até a academia onde eles treinavam, e aí lá a gente encontrou meio que um projeto social, assim, onde tinha umas aulas de taekwondo, só que eu não sabia o que era taekwondo, né? Não sabia que era aquilo. E aí eu cheguei pro mestre lá que tinha e falei, aqui que é karatê? Aí ele falou, não, é taekwondo, mas você pode fazer uma aula experimental e ver se você gosta. Aí eu fiz, e aí eu gostei, e aí eu comecei a fazer 2 vezes por semana, depois 3 vezes, depois todos os dias, e aí virou história, né? Que história incrível, Clara. Que idade você tinha? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Você lembra que série que era essa? Que você gostava? O nome? Eu não lembro o nome. Era aquelas séries que passavam, que acabaram muito rápido, sabe? Que não dava audiência. Mas eu vou ver se eu pesquiso e depois qualquer coisa eu mando pra você. Não dava audiência, mas inspirou uma campeã do mundo. Deixa eu te perguntar, Clara, em relação ao próprio taekwondo. Você começou aos 11, dessa forma um pouco mais lúdica, querendo chutar alguém. Quando que você percebeu que você era boa naquilo mesmo? Quando que você percebeu que, acho que eu tenho um futuro aqui? Então, eu sempre escutei das pessoas que eu era muito boa. Desde que eu entrei, o mestre, que foi meu primeiro professor da época, falava que eu tinha potencial e tudo, só que ele não era um técnico, um treinador ali de alto rendimento, ele era um mestre faixa preta, professor que dava aula ali para criança e tudo. E aí, no meu primeiro exame de faixa, para faixa amarela, o mestre desse professor veio fazer o exame, né, aplicar o exame, e aí ele me conheceu e ele me viu chutando, e eu era muito flexível, eu chutava muito alto, principalmente por causa do balé, né, que eu fazia desde pequena. Então eu tinha ali uma certa facilidade mesmo com pouco tempo de treino, e aí ele viu que eu tinha um potencial e falou: essa menina tem futuro, posso levar ela para lá? Aí o professor falou que podia, perguntou se eu queria, só que aí essa academia desse mestre, eu morava em São Vicente, e a academia dele era em Santos, que são cidades ali da Baixada Santista que são vizinhas, mas era uma certa distância ali, então normalmente eu pegava 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar todos os dias depois da escola. Então eu estudava, ia para Santos, passava o dia inteiro lá, treinava e voltava à noite, todos os dias, durante anos isso. E eu falei, não, eu quero, vamos. Aí eu fui, e aí o pessoal falava que eu tinha potencial, mas eu ainda não tinha dimensão do que era aquele potencial, do que realmente eu era capaz. E aí em 2017, com 14 anos, eu entrei na Seleção Brasileira Cadete. Foi a primeira vez que eu ingressei na seleção, mas eu ainda não tinha dimensão. Eu entrei na Seleção Brasileira, para mim, tá bom. Era um campeonato como mais outro. E aí, essa competição, quando eu entrei na seleção, me deu vaga para o Campeonato Mundial Cadete, que foi em Sharm el-Sheikh, no Egito. E aí eu fui para lá sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu não tinha noção de que era um campeonato mundial, do que era um campeonato mundial. Eu ouvi o nome e falei, é um campeonato mundial, tá bom. Mas é minha primeira competição internacional e eu não tinha dimensão, acho que porque eu era muito nova, não sei o que passou na minha cabeça, sei que eu fui para minha mãe, eu quero muito ir. E precisava ser tudo pago, né, do nosso bolso, porque a seleção não ia arcar com os custos na época. Então minha mãe falou, Clara, é muito dinheiro, é o Egito, a gente nunca saiu do Brasil, a gente nunca saiu nem de São Paulo. Aí eu falei, não, mãe, mas eu quero ir. Ela, você quer? Então tá bom. Aí a gente fez vaquinha, fez rifa. Minha mãe passava a madrugada pintando pano de prato para vender. E aí foi o maior rolê e eu não tinha nem dimensão do que estava acontecendo ali. Eu só, eu vou pro Egito, que legal. Aí a gente foi pra competição, minha mãe conseguiu dinheiro tanto pra eu ir quanto pra ela, porque ela não ia deixar eu ir sozinha, eu tinha 14 anos, e a gente não ia fazer a viagem junto com a seleção, com nenhum responsável ali, a viagem era cada um por si. Então minha mãe falou, não, eu vou com você, eu não vou te deixar ir sozinha. E aí a gente conseguiu o dinheiro da passagem, fui eu e ela, e eu tava super feliz, andando de camelo, conhecendo o Egito, vi o Mar Vermelho, falei, nossa, que legal. E aí cheguei na competição e fui medalha de bronze. E eu não tinha a menor noção do que era uma medalha de bronze do Campeonato Mundial Cadete, né, que era a categoria de base ali mais baixa, mais nova, né, do geral. E aí, quando eu ganhei, o pessoal falou, Clara, você foi a primeira brasileira a conquistar essa medalha. Ninguém nunca conseguiu. Como assim? Não, ninguém nunca conseguiu. Você é a terceira melhor do mundo e a brasileira mais nova a conseguir isso, com 14 anos. Aí eu falei, então dá para conseguir isso tudo? Eu tenho capacidade disso?
E foi aí que começaram a surgir a oportunidade de ganhar ali uma bolsa atleta, de ter algum salário. E aí foi que eu e a minha família, a gente viu que realmente dava para viver disso, que era trabalho. E aí foi aí que eu me dei conta e tive dimensão do que era o esporte de alto rendimento, decidi que eu queria aquilo ali para minha vida. Que incrível. E assim, ainda nessa... Você falou sobre São Vicente, e aí eu vi a postagem até falando da Vicentina, e também vi postagens agora depois do Campeonato Mundial, a própria universidade que você estuda postando, falando da estudante. E eu queria perguntar para você, você é universitária, conta essa história para a gente. Como que é conciliar os treinos com a faculdade e por que você escolheu Ciências Contábeis? Então, eu comecei com... Eu não sabia certo o que eu queria, nunca decidi assim, essa aqui é a minha paixão, eu quero fazer isso, porque minha paixão realmente foi o esporte, e eu sabia que eu precisava ter uma formação, que eu precisava aproveitar esse tempo que eu tenho como atleta para me profissionalizar, para, né, seguir ali com um pós-carreira depois do taekwondo. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei numa faculdade de arquitetura e urbanismo, em Santos, onde eu treinava, e eu gostava muito, é algo que eu realmente gostei e consegui ir levando ali por um tempo, mas foi na época da pandemia, então era meio difícil de conciliar os treinos e ir para a faculdade, porque era presencial mesmo, né, porque a pandemia toda estava acontecendo, era difícil a locomoção por eu morar em São Vicente e estudar e treinar em Santos, e acabou ficando muito puxada a rotina, não consegui me adaptar e calhou de no final do ano eu ter essa mudança de cidade de Santos para São Caetano. Então, eu tranquei a faculdade e fiquei um bom período sem estudar, me dedicando só ao taekwondo. E aí, agora, nesse ano, eu decidi que eu voltaria a estudar. E aí, eu revisei ali os cursos, vi o que eu gostaria mais. E eu sempre me dei bem ali com números, eu gostava bastante de matemática na escola. E meu pai começou agora com uma empresa dele, que antes ele trabalhava como gerente de um estabelecimento. E ele teve a oportunidade de comprar, de adquirir ali esse estabelecimento e virar o dono, e aí virou meio que uma empresa familiar, muito pequena ali, que está muito no começo, mas que realmente só trabalha ele, meus irmãos, minha madrasta, então é algo bem familiar, bem pequeno ali, que hoje eu não posso participar, infelizmente, porque eu vivo viajando e moro bem longe deles, mas que eu quero poder participar no futuro, então minha contribuição aí vai ser como contadora, eu acredito, eu espero, e aí foi por isso que eu acabei escolhendo o curso. Boa. A gente conheceu um pouco da sua trajetória, conhecemos um pouco do seu pós-competições não, né? Fora de competições e de treinos, enfim. Queria voltar um pouco para a rotina de treinos, de competições e para um momento muito marcante na sua trajetória, que foi a Olimpíada de Paris, em 24. Você chegou com alguma expectativa de medalha pelos anos anteriores, né, a 2024 que você fez, conquistou medalha no Campeonato Mundial, enfim. E as coisas não saíram exatamente como você esperava, né? Só que logo depois de Paris, você deu um salto enorme em termos de desempenho, em termos estratégicos até. Até vi algumas entrevistas suas falando que depois de Paris, a percepção que você teve é que, estrategicamente, você consegue lidar melhor com determinados tipos de adversários. São adversários, às vezes, muito mais altos que você. Mas eu queria saber, te escutar. O que mudou, afinal de contas? O que você mexeu na comissão técnica? E por que essas mudanças foram tão importantes e tão impactantes assim? Então, foi exatamente isso que você falou que aconteceu. Eu tinha ali uma expectativa de medalha para a Olimpíada, que não era ali uma chance tão alta, tão real, assim, de ela vai ser medalha, mas eu queria muito, então eu acreditava muito. Mas hoje eu vejo que eu estava distante ali da medalha, eu não estava perto de estar preparada em todos os sentidos, tanto de experiência quanto mentalmente, fisicamente, estrategicamente. Eu acredito que eu dei o meu melhor com o que eu tinha na época, porém eu não tinha o nível, não estava preparada o suficiente para conquistar aquilo que eu queria. Então, acredito que realmente não foi o momento certo, mas graças a Deus eu sou muito nova, então eu vou ter outras oportunidades, vou ter outras chances. E foi exatamente isso que eu pensei depois que passaram os Jogos Olímpicos, de que eu não podia desperdiçar as próximas, já que eu não estava me sentindo preparada, já que eu vi que meu nível ali não estava
subindo, eu não estava melhorando, eu sentia que eu não estava evoluindo já há algum tempo, eu precisava mudar algumas coisas. Então eu mudei tudo e nada, né, entre aspas, porque meu plano era realmente sair de São Caetano, que era onde eu estava treinando na época e onde eu treino hoje, e voltar para Santos e treinar só eu com o meu atual treinador, que é o José Carlos. E só que eu ainda não sabia como ia ser isso, porque eu não queria voltar para minha equipe de Santos, eu não queria ir para outra cidade que não fosse a cidade ali onde minha família estava, para realmente voltar para perto de casa. Então eu não sabia o que eu ia fazer ao certo, eu sabia que eu precisava mudar, eu só não sabia o quê. E aí foi que eu tomei a decisão, e isso já aconteceu 2 vezes na minha vida, que foi para ir para São Caetano e para sair de São Caetano, que foram decisões que eu tomei sem planejamento algum, eu só falei, isso aqui não tá bom, eu preciso melhorar, eu vou fazer isso, eu vou para São Caetano. E como vai ser lá, eu não sei. E aí as coisas aconteceram e a mesma coisa para sair. Não tá legal, não tô feliz, vou sair, vou voltar para Santos, o que vai acontecer eu não sei, mas vamos desenrolar. E aí a minha decisão foi de voltar para Santos. Eu cheguei a ficar uma semana lá treinando sozinho com o meu treinador, e a gente recebeu uma proposta de voltar para São Caetano, sendo ele o treinador oficial da equipe de São Caetano, com os meus antigos parceiros de treino, que houve uma cisão ali na equipe, os antigos treinadores saíram com alguns atletas, e tinha ficado o coordenador junto com a minha atual equipe, e convidou a gente para voltar com o meu atual treinador sendo o coach principal ali. E aí a gente pensou, não sabia, a gente não queria realmente sair de Santos de novo, mas a gente falou, tá bom, vamos voltar pelo pessoal, vamos voltar pela equipe, vai ser bom pra minha carreira, vai ser bom por a gente estar perto de pessoas que a gente gosta. E a gente voltou e a gente formou essa equipe, e aí foi que começaram realmente as mudanças. Primeiramente foi o treinador, depois a gente também contratou outro preparador físico, a gente começou a trabalhar com um preparador físico, que é o Thiago Pereira, que eu acredito que foi uma das coisas que melhor fizeram ali a diferença na minha carreira, o treinador e o preparador físico, porque eu acredito que eu tô em outro nível, tanto físico agora, de ter muito mais força, muito mais resistência na luta, eu acredito que o meu desempenho realmente melhorou muito, com uma preparação física adequada, e o meu treinador que realmente entrou nessa parte tática e ele conseguiu pegar o que eu tinha de melhor e que eu não estava usando, o que eu não estava aproveitando e colocar ali. Ele conseguiu criar a estratégia certa para lutar com as meninas que são mais altas, conseguiu me colocar em um nível que eu não coloco mais o meu pior contra o melhor de outra pessoa, que era o que realmente estava acontecendo. Eu queria lutar igual as meninas lutavam comigo, sendo que elas tinham 1,80 m e eu 1,68 m. Então ele conseguiu ali realmente aproveitar o que eu tinha de melhor. E acredito que ele foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira. E hoje eu consigo sentir que a cada competição que passa, eu tô melhorando. Eu não tô, eu cheguei no meu auge, por isso eu tô ganhando tudo. Não, eu tô ganhando tudo porque eu vou em uma competição, eu luto com as melhores, eu tô ali com um profissional que confia em mim e que realmente consegue extrair o meu melhor, ver o que eu errei na luta e consegue corrigir isso, melhorar e me aperfeiçoar para a próxima competição. Então, cada competição que eu vou, eu sinto que eu tô performando melhor, tanto taticamente quanto fisicamente ali, tecnicamente. Você falou aí durante sua resposta do José Carlos, né, que está te acompanhando há bastante tempo e até acompanhando suas redes sociais, as redes sociais dele. Acho que foi ontem, anteontem, não lembro, que eu vi nos seus stories que alguém te perguntou na caixinha de perguntas do Instagram, né, quem que é sua inspiração? Acho que foi algo assim. Aí você falou dele, que está te acompanhando tanto profissionalmente quanto na vida pessoal também, né? Vocês estão juntos. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa sua relação com ele e como que ele tem te ajudado também nesse processo de evolução, principalmente de um ano para cá, né? Embora ele já esteja com você já há mais tempo. Então, como eu falei lá na minha resposta, ele realmente é uma inspiração para mim, porque eu conheci ele há bastante tempo atrás. A gente começou ali a se conhecer em 2021, 2019. Vamos fazer 7 anos já. E eu conheci ele como atleta. E a gente treinava na mesma equipe em Santos. E foi exatamente o que eu postei ali nas minhas redes sociais. Eu sempre admirei muito ele por essa persistência que ele tinha ali. Eu nunca vi ele desistir para nada. Ele baixava peso para 68, pesando 80 e tantos quilos, e desidratava 6 quilos no dia, e ele não desistia. Às vezes eu queria desistir de perder peso, de desidratar, ou em um treino, em uma competição, e ele era totalmente o oposto. Então eu sempre admirei muito isso nele, antes de qualquer coisa.
E durante todos esses anos, desde 2019 para cá, ele sempre foi uma peça fundamental na minha carreira e na minha vida pessoal, né? Ele é meu parceiro. E ele me ajudou sempre em tudo, a perder peso, a fazer a dieta, a treinar, nas competições, com dicas ali. Só que ele não trabalhava oficialmente comigo, ele não era técnico, ele não era nada, ele só realmente me apoiava ali. Mas eu sentia que ele tinha esse potencial de trabalhar profissionalmente comigo, e eu sabia que ele era uma pessoa que eu confiava e que realmente iria dar a vida ali pra gente conseguir essas medalhas, conseguir ali o que eu sonhava, que era essa medalha de ouro do Campeonato Mundial. Então, ele me ajudou por muito tempo. Em 2022, a gente fez um circuito europeu de 5 competições lá, e aí fomos só eu e ele. Foram mais uns 2 ou 3 atletas nas 2 primeiras competições, mas depois a gente ficou sozinho lá. E aí treinava só eu e ele que passava os treinos, ele que me ajudava ali nas lutas como técnico de fora, né, da arquibancada. E ali eu vi, pô, ele tá me ajudando muito, ele tá realmente fazendo diferença para eu ganhar uma luta, realmente a dica que ele tá dando tá funcionando. E foi quando eu comecei a ver potencial nele profissionalmente. E aí, em 2021, depois da pós-Olimpíada, foi que eu confiei minha carreira nele. Ele era a pessoa que eu mais confio profissionalmente hoje em dia, e é um profissional que, mesmo tendo pouco tempo, né, como treinador, conseguiu se adaptar muito bem e, né, trouxe todos esses resultados pra gente. Ele realmente fez a diferença pra minha carreira ter esse salto tão grande de um ano pra cá. E até ano passado ele era atleta, e aí no final do ano, quando eu pedi para ele trabalhar comigo nesse sentido e teve o convite para trabalhar com a equipe de São Caetano, ele começou a carreira como técnico e eu acredito que deu bastante certo, né? E como deu certo, né? E como deu certo. É muito interessante ver isso, e até na sua fala sobre essa mudança pós-Paris, você falou sobre ainda não viver o seu auge. Era uma das perguntas, porque assim, a gente vai estudar, a gente vai fazer um roteiro para entrevistar você e não tem como falar dessa temporada, né? A temporada foi perfeita. Onde você lutou, você ganhou. Então, é impressionante. E você já falou que ainda não está no seu auge. Mas eu queria perguntar uma coisa muito simples para você. Pouco mais de uma semana depois, a ficha já caiu que você é campeã do mundo? Então, eu acho que essa ficha não vai cair, de verdade, não caiu. Eu acho que eu esperava que eu fosse sentir mais, que minha vida fosse mudar, que fosse acontecer, e realmente não mudou, não aconteceu nada. Foi uma competição que eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu venci. Foi uma alegria, assim, surreal. Você vê nos vídeos que eu tô com um sorriso de orelha a orelha, assim, olhando para todo mundo, sorrindo e dando tchau para todo mundo. Então eu fiquei muito feliz, eu consegui viver a magia desse momento. Mas eu acho que esse título mundial não foi conquistado há uma semana atrás. Ele foi conquistado durante todo esse ano, durante todo esse período de mudança e tudo. E eu digo isso não para dizer algo bonito sobre a preparação nem nada, mas em questão de sentimento mesmo. Eu fui me sentindo campeã mundial, eu fui me sentindo a melhor do mundo ao longo do ano. Conforme eu ganhei o primeiro GP, aí eu ganhei da menina que eu tinha perdido na Olimpíada. Então eu já me senti melhor, senti que eu evoluí. Depois eu fui e ganhei da campeã olímpica. Isso já me deu ali mais confiança, me deixou mais feliz, mais satisfeito com o meu desempenho. De, pô, eu ganhei da campeã olímpica, então eu tenho potencial para ser a próxima campeã olímpica. Depois desse GP da Coreia, que eu ganhei da campeã olímpica, eu assumi a liderança do ranking mundial e olímpico. Aí ali também eu me senti a melhor do mundo. Eu tô no topo do ranking, eu tô a melhor entre as melhores. Então eu fui sentindo isso aí ao longo das competições e das conquistas que a gente teve ao longo do ano. Então quando chegou no Campeonato Mundial, eu não tive essa sensação de, pô, eu não era nada, né? Eu não tinha nada e agora eu sou a campeã mundial. Eu senti isso já ao longo de todas as conquistas e os títulos que a gente foi tendo ao longo do ano. Então, eu acredito que essa ficha não vai cair, mas me deixa muito feliz de saber que eu tô no caminho certo e dei mais um checkzinho lá na lista do notas com todas as competições que eu quero ganhar. Clara, essa foi uma trajetória muito importante sua ao longo do ano, principalmente com o Mundial, mas o Mundial foi impactante para o taekwondo brasileiro como um todo. Afinal de contas, foram 4 medalhas, né?
teve o seu ouro, o ouro do Henrique, as pratas da Milena e do Netinho. Como que foram esses dias para vocês? Internamente mesmo, como grupo, a gente vê que vocês trocam muito, vi várias fotos suas com a Milena, principalmente. Então, queria saber de você, os bastidores desse período aí, imagino que muito feliz. E mais do que isso, mais do que esses bastidores, o que essa campanha histórica do Brasil, que foi a melhor campanha desde sempre do país em mundiais, significa para o taekwondo brasileiro? Então, essa semana foi bem feliz para a gente aqui. Foi uma ação bem leve, bem prazerosa de participar. Eu já tenho costume, em todas as ações que a gente fez ao longo desse ano e dos últimos anos também, de já trabalhar com essas pessoas, de já estar aqui junto com a Milena, junto com o Netinho, com o Henrique, e com todos os outros atletas da seleção. Praticamente todos os atletas que integraram essa seleção, eu já estive com eles em seleções em outras edições, tanto o pessoal mais velho que já integrou a seleção brasileira comigo, quanto o pessoal mais novo que já integrou seleção universitária, projetos sub-21. Então, eu já conhecia muito bem esse pessoal, então foi um período gostoso ali, divertido, da gente estar junto, e que a gente conseguiu realmente torcer ali por todo mundo, a gente conseguiu vibrar e ficar feliz pelas conquistas de cada um. Eu lutei no primeiro dia, então eu cheguei, eu abri, eu ganhei a medalha, todo mundo já ficou muito feliz, e os próximos dias foram história ali, cada dia a gente ia avançando mais e mais, a gente teve muitos atletas que avançaram até a disputa de medalha também, além dos medalhistas. Então, foi uma campanha, assim, absurda. Eu lembro de ficar na arquibancada e ver o Henrique ganhar a medalha de ouro e ficar assim, cara, absurdo, absurdo. Eu ficava na arquibancada falando, isso é absurdo. A gente vai estar no top 3, a gente vai estar entre os melhores do mundo. O Brasil, a potência. Isso nunca tinha acontecido, se eu não me engano, acho que a melhor campanha que o Brasil teve foi ter ficado ali em 5º lugar no ranking geral, e dessa vez a gente subiu ao pódio 3 vezes, né, com os títulos coletivos, né, por equipes. Então a gente subiu em 2º lugar com o feminino, em 3º com o masculino e 3º lugar no geral. Então o Brasil está no topo do mundo, a gente está ali entre os 3 melhores do mundo, o país, a potência, isso nunca aconteceu. E isso me deixa muito feliz, não só pelos atletas em si, que são muito amigos meus e que eu torço muito de coração, mas pelo Brasil realmente estar sendo reconhecido dentro do esporte, dentro do taekwondo. O taekwondo brasileiro está sendo visto, não só pela comunidade brasileira, mas também pelo resto do mundo. Como a gente teve várias reuniões aqui que foi muito falado sobre isso, sobre a gente estar treinando, e técnicos de outras equipes, de outros países, virem falar com a gente, virem filmar o nosso treino, perguntar para os nossos treinadores o que vocês fazem, qual é a diferença, como você passa esse treino, o que fulano faz para ser tão bom, o que ciclano faz para ser tão forte, convites para campings internacionais, pedir para vir treinar com a gente no Brasil. A gente está sendo reconhecido e as pessoas estão curiosas para saber o que a gente faz, qual é o nosso trabalho, porque a gente está realmente tendo uma crescente ali, uma evolução dentro do cenário internacional muito, muito grande e muito rápida. Então eu fico muito, muito feliz por isso, porque eu sei que isso significa mais reconhecimento para o esporte, mais reconhecimento ali para o taekwondo no nosso dia a dia ali, no cenário, né, brasileiro. Eu espero que um dia as pessoas o pessoal mais novo possa olhar para a gente e falar, eu quero fazer isso, eu quero ser atleta de taekwondo um dia, como fazem com o futebol e com outros esportes. É muito interessante você falar isso, Clara, porque vocês já estão sendo vistos como referência, né? Só que é um olhar, assim, é um reconhecimento total. Vocês tiveram agora no Mundial com os prêmios também e dos próprios companheiros ali de Mundial. Mas o que falta, na sua opinião, o que falta para o torcedor brasileiro acompanhar mais o taekwondo no Brasil e até para ele, até para o torcedor reconhecer também todo esse esforço de vocês e todas essas glórias que vocês estão conquistando? Que algumas mudanças já estão sendo feitas, o taekwondo já está sendo incluso em muitas plataformas, em muitas mídias. Dessa vez a gente teve transmissão pelo Sport TV. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez que transmitem um campeonato mundial de taekwondo assim na TV.
Então, já foi um passo muito grande. Eu acredito que realmente em questão dos meios de comunicação, das mídias, e isso já está crescendo muito. Minhas redes sociais estouraram no sentido de eu estar em várias páginas diferentes que eu nunca esperei que eu fosse estar. Globo, no Jornal Nacional, a gente apareceu, e acredito que isso já é bastante para que o taekwondo possa ser mais visto, porque os resultados estão aí, né? A gente já está trazendo os resultados e também em busca dessa visibilidade para que realmente o pessoal possa se identificar, para que os pais possam falar, nossa, que legal, vou pôr meus filhos lá. E isso já está acontecendo, eu estou recebendo muitas mensagens de muitas pessoas que estão se inspirando e realmente estão querendo seguir esses passos de entrar no taekwondo, que é uma arte marcial linda e que é um esporte que realmente muda vidas, né? Queria projetar algo que não tem como não falar sobre, que são os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Você mesma, durante a resposta, já comentou. Então, queria te perguntar, como que está esse planejamento? É muito difícil um atleta, independentemente de qual modalidade for, se manter no auge durante um ciclo inteiro, porque são 4 anos, enfim. Então, queria te perguntar como que está esse planejamento seu para chegar num alto nível lá em Los Angeles. Se eventualmente você imagina manter esses próximos anos todos no ápice, ou você pensa em eventualmente em algum ano dar uma segurada, se preservar um pouco para conseguir alcançar esse pico novamente lá em 28. Conta para a gente o seu planejamento e a sua expectativa também. Trabalho ali em ciclos de um ano, né? Temporada de um ano. Então, o nosso ano começa em fevereiro com a seletiva para a seleção brasileira. Depois disso, a gente tem o evento principal do ano, que no caso desse ano foi o Campeonato Mundial. No ano que vem vai ser o Campeonato Pan-Americano. E algumas etapas de Grand Prix, né? Que a gente teve esse ano o Grand Prix Challenge, e no ano que vem os Grand Prix mesmo oficiais, Grand Prix 1, 2, 3 e o final. E aí a gente faz essa temporada inteira, e aí no final do ano ali, dezembro, a gente realmente pega algumas férias ali, alguns mesezinhos entre dezembro e janeiro, e volta ali no meio de janeiro, pro começo de fevereiro. E isso eu acredito que já é um bom descanso, que eu consigo voltar mais recarregada, com mais energia. E é isso que eu venho fazendo nos últimos anos. Claro que dando ênfase às competições principais ali e me resguardando um pouco e evitando algumas outras competições que não sejam tão necessárias. Até porque o ranking vai zerar agora de novo, então eu vou ter que refazer tudo isso. O ranking zera no final de maio do ano que vem. Então, a partir de junho, começa o ranking de classificação olímpica. Então, eu não posso ficar para trás, eu não posso me dar esse luxo de pegar ali um ano para maneirar um pouco mais nas competições, porque eu realmente preciso alcançar esse topo de novo, porque meu objetivo realmente é voltar ali para o top 3 do ranking mundial e olímpico no próximo ranking, né, na próxima temporada, para poder ganhar a classificação para os Jogos Olímpicos direto pelo ranking. E assim, os próximos meses, você ainda está na China, os próximos meses, o que a Clara tem ainda para o torcedor brasileiro? Então, agora na semana que vem, já no dia 6, eu já luto aqui na China de novo. A gente vai lutar a Copa do Mundo por equipes. O time sou eu, a Milena e a Nívia no feminino, e o Netinho, o Henrique e o Paulo Ricardo no masculino. Então, é um grupo misto. Nós 6 vamos lutar ali contra a China, Coreia, aqui em Yoshi. E é um título que a gente quer ganhar de novo. A gente já é bicampeão mundial por equipes. A gente ganhou em 2023 e no final do ano passado. Então a gente quer, né, conseguir esse título aí de novo. É difícil, a gente vai ter lutas bem difíceis com grandes potências do taekwondo, mas a gente está empolgado. É uma competição muito divertida, é muito gostosa ali de acompanhar. É muito mais dinâmica do que a luta individual em si. Então normalmente o pessoal tende a gostar um pouco mais de assistir. E aí, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ficar só uma semana treinando bem forte ali na reta final, para poder viajar no dia 16 para Tailândia, que aí eu luto no dia 24, a terceira e última etapa de Grand Prix que tem esse ano. Aí eu encerro meu ano, pego ali um recesso para voltar no ano que vem. Pegar as férias merecidas, né, Clara? É isso.
Essa foi a Clara Pacheco. Queria agradecer aqui também no podcast. Muito obrigado, Clara, mais uma vez por ter atendido a gente. Com certeza vamos voltar a conversar com seus próximos resultados. Afinal de contas, Los Angeles é logo ali. Bem, queria aproveitar o final do podcast para pedir para você se inscrever, deixar o joinha, compartilhar com seus amigos. A gente sabe que o esporte olímpico não é só no ano da Olimpíada, então é muito importante para fortalecer não só a atleta, mas a gente aqui também. É isso, agradeço e mês que vem tem mais.